Olá, queridos. Chegamos aqui a mais um culto abençoado, ungido, querido, esperado, transformado, cheio de novidade, abençoada, maravilhosa do Senhor para nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre Gideão, coragem no impossível, onde nós vamos estar destacando textos aqui impressionantes e também ensinamentos os quais nós vamos estar aprendendo com este pequeno grande homem, porque ele tinha medo, fraqueza, mas foi um grande líder que transformou situações. Em Juízes capítulo 6, versos 8, que nos relata a palavra assim: Deus envia o profeta ao povo de Israel, depois que eles clamaram por socorro por causa da opressão dos medianitas. E o versículo diz que o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito e tirei da casa da servidão. É impressionante falar sobre isso, porque as pessoas acham que Gideão era o menor da casa. A gente sabe disso, a gente aprende muito nessa história, porque o cara foi um líder, mas ele teve que superar seus medos. Gideão nasceu na tribo de Manassés, numa época em que havia ali uma grande opressão. O povo de Israel vivia dominado pelos medianitas, sofria pobreza extrema. Ele era da família de Joás, um jovem respeitado, mas Gideão se considerava o menor da casa. E, vamos lá, a sociedade ela não via ele como líder. Sentia que ele era um insignificante, uma pessoa normal. Deus, porém, escolhe os humildes para realizar grandes feitos. Gideão simboliza que Deus levanta grandes líderes improváveis para missões extraordinárias. E trazendo essa história de Gideão, a gente se depara com muitas coisas que a gente passa, não é mesmo? Porque o cara, ele é chamado de valente guerreiro em Juízes 6:12, e ele se via como o menor da família, o mais insignificante, contraste entre o chamado divino e a percepção pessoal. É o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que Deus não escolhe, como foi dito, pela aparência, e nem pela posição social, mas realmente pelo que o Senhor ele tem na vida de cada um. E o passado de Gideão eleva muito esse padrão da autoestima. Pela disponibilidade da alma, ele obedeceu, mas ele tinha uma autoestima mais baixa do que ele. Infelizmente, isso acontece com todo ser humano. No início da história, Gideão estava escondendo o trigo no lagar, com medo dos medianitas. Ele não estava em trono, ele não estava em exército, mas estava no silêncio, na intimidade da sua própria limitação. Este momento nos ensina que o lugar onde você se sente pequeno, insignificante, vulnerável, é exatamente o lugar onde Deus pode chamar, sim, líderes que de verdade, se você está aí nesse momento me ouvindo, escondendo-se e se sente incapaz, saiba que Deus, ele começa a revelar o seu potencial. Aleluias. O segundo ponto aqui é o confronto interno. Vou destacar vários pontos aqui para a gente poder conhecer um pouco mais sobre este homem. Gideão tinha medo, ele não era seguro, não tinha autoestima, ele se viu menor, fraco e precisava de confirmação de Deus. Não é diferente de hoje, nos tempos atuais, onde vivemos sob situações as quais nós temos uma população doente em termos
emocionais. Deus, ele não ignora o nosso medo, mas ele confronta, ele nos mostra que as nossas limitações podem sim ser transformadas em ferramentas de liderança. E esse é o ponto abrasivo. Para qualquer liderança, você precisa encarar, recabaçou seus próprios medos antes de encarar os inimigos fora de você. Eu pergunto a você, onde está o seu medo hoje? Que decisões você tem adiado porque teme falhar? Que trigo você está malhando, escondendo, temendo ser visto ou exposto? Recabaçou, decamanaiaçou. Deus chamou Gideão quando ele mal se via capaz. Vai com essa tua força e livra Israel. Juízes 6:14. Querido, Gideão pediu sinais. Ele precisava de confirmação de Deus. E Deus deu a lã molhada, o chão seco, o chão seco, o chão molhado. Essa necessidade de sinais nos ensina algo polêmico. Deus, ele é muito paciente com as nossas dúvidas, sabe? Mas ele espera a ação mesmo quando o medo e a insegurança estão presentes. Na liderança, esperar por garantias absolutas pode paralisar. Mas agir na direção de Deus, mesmo incerto, é o que distingue líderes comuns de líderes extraordinários. O terceiro ponto é o confronto externo. Deus ordenou que Gideão destruísse o altar de Baal e a imagem de Aserá. Uma imagem, a opressão que ele enfrentou não foi apenas a idolatria, mas também ali o julgamento da própria comunidade. Esse é o ponto mais abrasivo, porque o verdadeiro líder, ele precisa enfrentar a resistência. O verdadeiro líder precisa saber enfrentar a resistência do mundo, o olhar crítico das pessoas e ainda assim agir obediente. Aqui nós vemos uma liderança corajosa, que não se intimida pelo que os outros pensam ou pelo que a sociedade ali valida. Sabe, Gideão reuniu 32 mil homens para enfrentar os medianitas. E Deus disse que era muitos. E ele queria mostrar que a vitória viria pela força divina e não pela humana. O número foi reduzido para 300 homens. Cada soldado carrega trombeta, jarro e tochas. Instrumentos simples, mas estratégicos. Porque Deus, ele transforma a fraqueza em força quando a fé e a obediência estão presentes. Queridos, Gideão, ele teve que confiar totalmente na orientação de Deus. E a aplicação aqui é os desafios impossíveis. Requer estratégias espirituais, não apenas esforço comum. Estou tentando aqui passar para grandes líderes, porque algumas pessoas haviam me pedido, alguns pastores. Hoje Deus, ele nos ensina a agir com ousadia, com sabedoria, mesmo com recursos limitados. Queridos, Deus reduziu o exército de Gideão de 32 mil para 300 homens. Ele perdeu a segurança, o tamanho da estratégia humana. Isso nos ensina o quê? Liderança de verdade, ela não depende de quantidade, de aliados ou de recursos visíveis, mas sim da dependência de Deus. É o que transforma o medo em coragem, fraqueza em estratégia, dúvida em vitória. Eu pergunto a você aqui, você está esperando reforço humano para agir?
Ou você está pronto para liderar mesmo sozinho, confiando na direção de Deus? Outro ponto aqui que eu quero trazer é a vitória estratégica. Gideão, ele vence com trombetas, tochas e cântaros. Ele não vence pelo poder físico, mas pela obediência. Isso é estratégia, é fé, é uma audácia. Eu vou até falar dessa forma, porque isso nos ensina algo importante. A grandeza de liderar é a capacidade de executar o plano de Deus, mesmo quando não parece lógico. Mas o mundo, quando Deus, Ele prepara, Ele mesmo nos ensina que os desafios não são tão grandes quanto o Deus que nós servimos. Quantos líderes se perdem tentando pela própria força? Quantos poderiam triunfar se confiassem mais na direção de Deus? Não é verdade? Agora nós vamos aqui analisar qualidade e defeitos. Gideão tinha defeitos evidentes: medo, insegurança, baixa autoestima e hesitação, e a necessidade de sinais. Quem aqui se identifica? Mas ele também, ele tinha uma virtude, uma coragem, obediência, estratégia. O cara, ele sabia ser líder, porque ele tinha capacidade de motivar o povo. E isso nos leva a uma verdade polêmica. Deus, ele não chama pessoas perfeitas, não. Ele chama pessoas disponíveis, mesmo com seus defeitos, podem ser os instrumentos da sua vitória. Quando você se rende à direção divina. O culto de hoje, eu quero que cada pessoa aqui receba o chamado de liderança. Não está no que você se diz agora, mas está no que o Senhor ele tem para a tua vida. Porque a vitória de Gideão, ela trouxe libertação para Israel. Por 40 anos, ele não buscou glória pessoal, mas ele exaltou o poder de Deus. A sua liderança mostra aqui que Deus exalta os humildes, fortalece os fracos. Gideão também mostra que o medo, a dúvida podem coexistir com fé, mas a obediência, ela produz resultados. Então, querido, amada do Senhor, não subestime o poder de Deus, mesmo quando você se sente pequeno ou despreparado, porque cada ato de fé você começa a entender, a ser gerada a sua vitória para a transformação através do que você tem pedido ao Senhor. Então, eu pergunto mais uma vez, você está pronto para confrontar o seu medo? Você está disposto ou disposta a destruir os altares de medo, de dúvida, de opinião alheia que estão à sua volta? Você está pronto ou pronta para obedecer mesmo sem garantias humanas? Liderança exige confrontos altíssimos internos. As pessoas que mais evitam confrontos internos são as que mais são chamadas para liderar. Tem pessoas que não têm medo, elas vão com tudo. São ousadas, são inteligentes e têm sabedoria. Porque a sabedoria e a inteligência, elas precisam andar juntos. É como a emoção e a razão, como foi pregado. Semana passada nós pregamos sobre isso. Então a inteligência, ela tem grandes efeitos. A nossa sabedoria em Deus é traga através do que o Senhor nos dá como discernimento. Queridos, a fé com arrogância é uma fé sem ação. É uma fé que paralisa. Gideão, ele precisava dos sinais, mas não ficou parado. Ele precisava de coragem,
mas não ficava apenas em si mesmo. Ele venceu porque ele aprendeu a equilibrar o medo, a fraqueza, a obediência e a liderança. O mesmo caminho está à disposição de todos que querem liderar com Deus. Quando eu recebi esse convite para estar aqui ministrando, eu entendi o quê? Que muitas vezes a gente precisa reconhecer as nossas fraquezas, que a nossa dependência de Deus é entender que o agir estrategicamente é o enfrentar as críticas, é o entender colocar esse áudio, essa imagem no canal e sofrer resistências. Mas eu acredito e creio que vai ser conduzido a pessoas que vão se fortalecer dentro desse projeto, com coragem, com ousadia. Outro ponto importante aqui, Gideão, ele começou escondido, mas não permaneceu assim. Ele aceitou a transformação, ele aceitou o confronto, ele aceitou a liderança que Deus estava desenvolvendo. Quantos aqui estão sendo desenvolvidos para grandes lideranças? Muitos querem ser líderes, mas não querem enfrentar a intimidade, o treinamento, o confronto. Deus trabalha no esconderijo, no silêncio, na solidão, na liderança, se formar na intimidade com Ele, no momento em que você encara a sua própria insuficiência. Ainda assim, escolhe agir. Gideão também nos mostra que o medo, a insegurança não anulam o chamado, mas exigem fé. A fé mais profunda, porque quando nós esperamos sentir coragem antes de agir, é quando Deus nos chama para agir e receber coragem no caminho. Não é verdade? É verdade? Ah, queridos, a liderança é agir, mesmo sem sentir. É a força, é confiar, mesmo sem ver. É resultados imediatos, recaço, decanta. É enfrentar gigantes, mesmo quando tudo ao seu redor sugere desistência. E mesmo que cada pessoa aqui perceba que o confronto não é apenas com o inimigo externo, mas é com você internamente, porque quem precisa confrontar hoje é você mesmo a ver tamanhas decisões e até sentimentos decisórios que são criados na tua mentalidade. Hoje é para você se tornar líder, amém? Amém? Quem aqui crê? Então, os pensamentos, hábitos, inseguranças, medos que precisam ser derrubados para você aprender a cumprir o chamado, certo? Amém? Então, Gideão, ele derrubou altares, ele enfrentou inimigos, ele liderou Israel, mas ele também começou por derrubar os seus próprios medos e dúvidas. Sabe aquela insegurança, se eu posso, se eu não posso? Quantas vezes eu passei por vários setores de empregos e cada um deles eu não fiquei menos de 4 anos. Gente, eu acho que não tem nenhum que eu fiquei menos de 1 ano. Todos eu fiquei bastante tempo. Só teve um que eu fiquei meses, porque eu era de menor. Eu não podia. Na época o sindicato, eu não podia. Então naquele momento eu tive que sair. Então, queridos, mas ali o Senhor já me fazia ver a minha mudança em questão pessoal. Quantas vezes a gente precisa ser um exemplo abrasivo, não polêmico, mas transformador, porque Deus, ele nos mostra que a gente não precisa ser perfeito, mas apenas está disponível. Deus, ele toma os nossos defeitos, nossos medos, a nossa insegurança e nos transforma em instrumento de vitória. Então, essa ministração hoje aqui é para você aprender que Deus escolhe pessoas comuns para as tarefas extraordinárias. Ele não permite que medo ou insegurança paralise a sua ação, porque a obediência gera milagres, mesmo com poucos recursos. Deus, ele honra
Honra a coragem, mesmo quando há imperfeição. Porque a confiança em Deus, ela transforma crises em vitórias. Pequenos atos de fé podem gerar grandes resultados. A liderança é servir, é confiar, é obedecer, não acumular poder. Porque quanto mais você acumula poder, mais você quer ele. E aí você é obrigado a enfrentar situações. Porque Gideão, ele não era um homem de visão pública. Ele era o menor da família. E isso nos ensina algo muito poderoso. A liderança verdadeira, ela não nasce da posição social, do reconhecimento humano ou do título, mas da disposição de obedecer a Deus mesmo quando ninguém acredita em você. Tem pessoas que já nasceram para ser líder. Tem pessoas que já nasceram desde o berço. Não precisa fazer curso, não precisa fazer oratória para tentar trazer isso. O cara estava malhando o trigo lá no lagar escondidinho, com medo dos medianitas, né? Então ele é um ponto abrasivo. Quanto ao seu chamado, você tem se escondido por medo? Quando é que Deus colocou em seu coração para que você possa fazer a obra e você continua malhando o trigo, escondidinho no silêncio, com vergonha, porque você teme ser visto? O medo de Gideão era legítimo e ele conhecia a destruição que os medianitas poderiam causar. Ele conhecia a dor do povo, a insegurança da própria família, mas Deus chamou ele de valente. A primeira lição abrasiva aqui é que Deus enxerga alguém além da sua visão limitada. Porque nós temos visões limitadas. E Deus, ele nos chama. Ele chama mesmo que a gente se sente fraco e com medo. Ou insignificante. Porque o verdadeiro líder, ele começa na vulnerabilidade. Não é quem sente medo, mas quem se levanta apesar do medo. Gideão, ele não pediu sinais. Ele não pediu sinais à toa. Ele queria certezas. Por isso que ele pediu muitos sinais, né? Muitos. Ele não pediu sinais à toa. Ele pediu muitos. Porque ele queria certezas antes de agir. Deus deu a lã molhada, como foi dito. Deus, ele é paciente com nossas inseguranças. Mas a gente precisa aprender uma coisa. Que quando Deus, ele nos chama, ele nos capacita. Quando Gideão destruiu o altar de Baal, ele não apenas enfrentou a sua estrutura física, mas enfrentou a pressão social e espiritual. Vocês já tiveram guerras dentro de casa? Eu já guerrei muito. Eu tenho uma fase, toda semana, quem faz terapia comigo sabe. Eu tenho uma fase toda semana de colocar cada um dentro de um patamar de vitória. Mas para colocar eles num patamar de vitória, cada um que eu cuido, eles sofrem um pouco porque eles aprendem a confrontar eles mesmos. A gente aprender a enfrentar a pressão interna é aprender a agir mesmo diante de provas grandes. O sistema interno, ele nos dá habilidades as quais a gente muitas vezes desconhece porque a nossa mentalidade ela é ampla. Deus não pede para Gideão, ele pede para Gideão reduzir o seu exército de 32 para 300. Quantas vezes Deus fala com a gente para a gente poder descansar? A liderança, queridos, ela não é baseada em números, títulos, influências, dinheiro. Ela é limitada. A liderança, ela é baseada em Deus. Ela é ilimitada. Porque muitas vezes as pessoas acham que estão prontas, mas na hora do fracasso, elas não estão prontas para fracassar. Perder o apoio humano é você entender o conforto e a segurança de Deus sobre a sua vida.
É você ser conduzido com fé. Porque o apoio humano, o homem é humano, ele erra. Mas o conforto e a segurança de Deus e a fé que você tem, ela te ajuda a se levantar. Então a vitória final de Gideão foi através de trombetas, de tochas, de cântaros. Ele venceu sem usar a força física, mostrando que a liderança estratégica é usar o que Deus dá, não o que você deseja ou julgar necessário. O ponto polêmico aqui, você pode até se sentir fraco, sim, inseguro, pequeno, mas quando você age obedientemente, todos os recursos de Deus, Ele te dá um impossível para se tornar possível. Como todos nós temos defeitos, Gideão também tinha suas inseguranças. O confronto interno, ele é tão importante, por isso que eu falei para vocês. Eu sou terapeuta de várias pessoas. E um dia da semana, eles enfrentam confronto com eles mesmos. Por quê? Porque é enfrentando o próprio eu que eu aprendo a lidar com os meus medos e dúvidas e críticas internas. Se eu tenho um vício, eu preciso aprender a controlar. Eu preciso aprender a parar de mistificar, trazer o espiritual para a minha vida sempre. Eu preciso saber o que é espiritual e o que não é. Tem coisas que não é espiritual. Tem coisas que somos nós, a nossa mentalidade humana já está acostumada ali. Eu não posso ficar, eu sou capaz, Deus me ama, eu sou suficiente, eu posso liderar. Gente, esses são dilemas de liderança que todo líder, ele pode até enfrentar em alguns momentos, mas ele precisa entender que ele é capaz sim, que ele pode sim todas as coisas, porque ele está em Deus. Você aí que precisa confrontar a sua própria dúvida, ou medo ou insegurança, dentro de você ou do seu íntimo, no seu coração, Gideão também nos ensina que estratégia sem fé é arrogância, e fé sem ação é paralisia, como aqui eu havia dito para vocês. Outro ponto que eu quero trazer para vocês, bem legal aqui, é que muitas vezes, para entrar em intimidade com Deus, nós somos treinados. E às vezes temos que passar pela solidão. O nosso chamado, ele exige, principalmente chamado de liderança, pastor, pastora, missionários que estão à frente de obras grandes. Liderança se forma no silêncio, na intimidade com Deus. É quando você encara suas próprias limitações e ainda assim você decide agir. Gideão nos ensina que o medo e insegurança não anulam o seu chamado. Eu já havia dito isso, né? E os confrontos internos, eles devem ser constantes. Porque se eu não confrontar a mim mesmo, como que os meus pensamentos, hábitos, medos e inseguranças, eles vão ser derrubados para que eu possa liderar plenamente? Gideão, ele derrubou altares, ele enfrentou inimigos, ele conduziu Israel à vitória. Mas ele também começou derrubando seus próprios medos. Então, queridos, que nessa hora nós possamos pensar, porque o ponto final aqui é a verdadeira liderança, ela só surge quando nós enfrentamos os gigantes dentro e fora de nós. Quando nós permitimos que Deus nos transforme a nossa fraqueza em instrumento de vitória. Aleluia, amém? Vamos orar? Glorioso, eterno, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Senhor, levanta Gideões para enfrentar os gigantes da nossa vida. Nos dê coragem, mesmo quando nós nos sentimos fracos e despreparados. Nos ensina a confiar, nos ensina a confrontar, nos dê estratégia para obedecer, mesmo quando nós não entendemos os confrontos externos e internos. Senhor, nos dê discernimento, nos dê mais fé, transforma o medo em vitória, impossibilidades em milagres. Porque a fraqueza, Senhor, ela pode sim ser transformada em poder. Que cada ação guiada por Ti produza frutos multiplicados
para grandes vitórias. Que o teu nome santo, Pai, seja instrumento da nossa força, da nossa justiça, dos livramentos que o Senhor tem para nós hoje. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês com toda sorte de bênção. Louvado seja Deus. Que culto maravilhoso! Compartilhe, curta, comente e deixe aí sua mensagem. Deus abençoe e fique com Deus. O nosso canal, ele foi estritamente feito para estudos bíblicos. Temos orações apenas meio-dia e meia-noite. Eu sempre trago no final das ministrações aqui. Essa semana que vem agora nós vamos ter muita coisa legal, tá, gente? Hoje se encerra aí o momento da palavra dentro da semana contra a inveja. E a gente vai trazer vários tópicos legais. São 3 dias de jejum parcial. Vou trazer muitas coisas legais. Está nas redes sociais para quem me acompanha. E aí a gente começa aí um mini curso dentro da área de libertação. E vamos ficar durante esses 3 dias dentro do momento da palavra falando sobre libertação. Glória a Deus, aleluia, Deus abençoe a todos, ótimo domingo. Gente, fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos e um abraço bem forte do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Deus faça chover bênçãos e vitórias sobre você. Ama a sua vida, fique com Deus.